Olá pessoal, muito bem. Vamos para mais um vídeo aqui de preparação para a primeira avaliação. O tópico de hoje é mais estímulos para a primeira avaliação, porque estudar cálculo vetorial nunca é demais, né? Bem, vamos lá. Se H é o seguinte campo vetorial, calcule a integral de linha de H ao longo do contorno indicado na figura a seguir. Então nós temos aqui um contorno, né, que tem 3 segmentos. Então, como não é um caminho fechado, nós não vamos calcular a circulação, né? Não é a circulação do campo, mas sim somente a integral de linha. Bem, então nós podemos calcular essa integral de linha calculando 3 integrais, né, uma integral em cada segmento aqui. Nesse primeiro segmento nós temos que tanto y quanto z valem 0 e nós temos apenas variação em x, né? Então o nosso vetor dl é dx versor x, né? Então nós temos hdl, produto escalar, né? Ou seja, a projeção escalar de h sobre esse elemento diferencial de linha vai ser simplesmente x menos y dx, tá? Então, componente x de h vezes dx. Como y vale 0, isso se reduz a x dx, tá? Então, a integral desse segmento 1 seria simplesmente a integral de x de 1 a 0. Tá? Então, não precisaria nem indicar aqui, né, porque você tem integração em x. Isso acabou ficando. Então a integral dá menos meio. Lembrando que eu não utilizo sinal aqui no DL, sempre eu utilizo o sinal positivo, né? E eu controlo aqui a orientação, né, da integral de acordo com o limite de integração. Então estou integrando de x igual a 1 até 0. Então no sentido aqui, né, desse indicado aqui pela seta. Ok, no segmento 2 nós já temos apenas variação em z, e além disso tanto x quanto y valem 0 nesse trecho. Então nosso dl vai ser simplesmente dz versor z, e aí o produto escalar vai dar 5yz dz. Bem, como y é igual a 0, esse produto escalar resulta em 0. Logo, a integral de linha nesse trecho é igual a 0. E no último trecho, nós já temos o x igual a 0 e a coordenada z de acordo com o segmento de reta, em função de y. Então nós podemos pensar o seguinte: eu gosto de fazer assim. Bem, a reta é decrescente, certo? Então eu tenho o coeficiente angular negativo, certo? Olha, o módulo desse coeficiente angular vai ser a tangente desse ângulo aqui. Então é 1 sobre 2. Então vai ficar menos 1 sobre 2, é o coeficiente angular da reta. E aí eu tenho essa reta aqui como se fosse, olha, a reta menos meio y passaria aqui na origem, certo? Assim. Eu então estou deslocando 2 casas para a direita, né? Ou seja, eu vou subtrair por 2. Então vai ficar menos meio vezes y menos 2. Tá? Vamos testar, né? Se y for igual a 0, vai ficar menos meio vezes menos 2, dá 1. E se y for igual a 2, isso aqui vai dar 0. Então está tudo correto. Bem, o DL ele tem componente y, né? Tem uma variação em y e tem também variação em z. Então ele tem componente z. Então o dl vai ser esse vetor aqui. Aí eu escrevi aqui, gente, como z é menos meio vezes y menos 2, quem é a derivada de z em relação a y? Aqui, ó, menos meio. Então a relação entre os diferenciais é justamente esta aqui, ó. dz é menos meio dy,
ok? Bem, como a integral é em uma dimensão, né, integral de linha, nós temos que escrever o produto escalar HDL ou em termos de y ou em termos de z, certo? Então o que eu fiz? Como x é zero, né, fica somente zy dy, e aqui mais 5y z dz. Onde tem z, eu substituo por menos meio vezes y menos 2. E onde tem dz, eu substituo por menos meio dy, ok? Então você vai ter que trabalhar isso, esses produtos, né? Não pode ter preguiça, para não errar nada aqui. Ah, e lembrando que na prova, ou você acerta a questão como um todo, ou você erra. Não existe meio certo. Então treinem bem, trabalhem bem para não errar nada na prova, certo? Vamos lá, eu confio em vocês. Eu confio na capacidade de vocês de obterem esse sucesso nas provas de eletromagnetismo. Vamos lá então, gente. Então essa última integral vai ficar assim, ó. Integral de 3/4 y² de 0 a 2 menos 3 sobre 2, né, y, e a integral de 0 a 2, tá? Eu escrevi tudo em termos de y, mas também é possível escrever tudo em termos de z, né? Como eu escrevi em termos de y, a integral vai de 0 a 2. Mas se fosse em termos de z, seria de 1 a 0, né? Nesse ponto aqui o z vale 1, e nesse outro ponto o z vale 0. Então vale a pena treinar isso, né? Vocês podem fazer essa integral agora em termos de z e dz, né? E vai dar tudo certo. Bem, então nós ficamos com o resultado igual a menos 1. Então vai ficar então menos meio, que é a primeira integral, mais 0, que é a segunda, né? E menos 1, que é a terceira integral. Isso vai dar menos 3 sobre 2. Então é isso, sempre avaliem o contorno, sempre avaliem o problema, né? Ver se é circulação, se for um caminho fechado, né? E aí vocês decidem, se for no caso um caminho fechado, decidem se vale a pena usar o teorema de Stokes, né? Sempre é bom você avaliar as possibilidades, porque talvez o caminho que você esteja pensando no início seja um caminho mais longo e mais trabalhoso. Então sempre pensem no problema, sempre avaliem o problema. Questão 2. Sendo A o campo vetorial a seguir, calcule o fluxo total de ar que sai de cada superfície fechada indicada abaixo. Então aqui nós temos 3 superfícies. Um cubo de aresta 2, um cilindro de raio 3 e altura 5 e uma esfera de raio 4. Bem, vamos lá. Cubo de aresta 2, certo? Se eu pensar nesse cubo, eu vou ter 6 superfícies abertas, né? Que vão definir a superfície fechada, que é a superfície do cubo, ok? Então, se eu quisesse calcular o fluxo total usando o integral de superfície, eu teria que integrar em cada superfície dessa. Então, eu teria que fazer 6 integrais de superfície, certo? Bem, é possível fazer isso, só que numa prova, claro que o que importa também não é somente saber fazer, né? Mas também o tempo de resolução. Então esse caminho não é um caminho mais interessante para uma prova. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos aplicar o teorema da divergência. Ou seja, o fluxo total, né, seria igual à integral volumétrica do divergente de ar. Certo? Então essa superfície fechada ela vai definir um volume. E eu integro o divergente do campo vetorial, né, nesse volume, ok? No teorema de Stokes, nós temos a circulação, né, do campo igual a integral de superfície aberta, né, do rotacional do campo. Ou seja, um caminho fechado
define uma superfície aberta. E aqui no nosso caso, né, uma superfície fechada define um volume. Então vamos lançar a mão do teorema da divergência, né, para resolver esse problema. Então vamos lá. O divergente de A vai ser simplesmente 2y. Olha que interessante, né? E aí nós vamos ficar então com a integral volumétrica disso. No caso aqui, na letra A, né, nós temos um cubo de aresta 2. O elemento diferencial de volume é dx, dy, dz. Essa integral vai dar 16. Tá? Muito bem, no segundo caso, no cilindro, né, nós temos o seguinte. Eu já conheço o divergente em coordenadas cartesianas, certo? Então falta agora converter isso para sistema cilíndrico, que seria mais simples de trabalhar, né? Então, onde tem y, eu coloco o ρ seno de φ, certo? E eu vou integrar isso agora usando o dv, né, no sistema cilíndrico. Então vamos ficar com quem é o dl no sistema cilíndrico? dρ, ρ chapéu, mais ρ dφ, né? Φ chapéu, mais dz, z chapéu. Então eu pego essas três componentes e multiplico, né? Vai ficar então ρ, dρ, dφ, dz, certo? Isso resulta então nessa integral aqui, ó. 2 ρ ao quadrado, né? Seno de φ, dρ, dφ, dz. Certo? Isso dá quanto, gente? Eu posso integrar separadamente, né? O 2 ρ ao quadrado vezes a integral do seno de φ dφ, né? Seno de φ, estou variando aqui em φ. E a integral de 1, né, em z. A integral do seno de φ em um período vale quanto, gente? Certo? Eu tenho aqui, então, essa integral dando 0, certo? Porque eu tenho o semiciclo positivo e eu tenho o semiciclo negativo. A integral em meio período é igual à integral, né, no segundo meio período, digamos assim. Só que com sinal trocado, né? Com sinal negativo. Então, a integral vai dar 0, certo? A integral vai dar 0. Posso pensar assim também, a integral do seno vai dar menos cosseno, e o cosseno vale a mesma coisa em 2π e em 0. Então a integral vai dar 0. Na letra C nós temos um problema que envolve simetria esférica. Então o ideal seria trabalhar com o sistema esférico. Bom, como eu conheço o divergente de A no sistema cilíndrico, eu posso converter isso para o sistema esférico. Seria somente converter o ρ. O ρ é igual a R seno de θ, né? Em que o ângulo θ é o ângulo de elevação, certo? Então esse é o divergente de A no sistema esférico. Então percebam que eu não preciso converter o campo vetorial para o sistema que eu desejo, né? Para depois calcular o divergente ou o rotacional. Se eu tiver já o campo no sistema cartesiano, eu calculo que eu preciso, depois converto já esse novo campo, seja escalar, né, no caso do divergente, ou o vetorial, se for no caso do rotacional. Isso me poupa muito tempo. E aí, gente, aparece novamente a integral de quem? Só comentando aqui, né? Quem é o elemento diferencial de volume agora? Nós temos então dr, certo? Vezes r dθ, certo? Vezes r seno de φ, r seno de θ dφ, que é o mesmo ρ dφ, né? Só que o ρ é r seno de θ. Então isso vai dar r ao quadrado seno de θ dr dθ dφ. Como já tem r aqui, vai ficar r ao cubo. Então vai ficar a integral de 2r ao cubo seno ao quadrado de θ seno de φ dr dθ dφ. Ok? Pronto. Apareceu novamente a integral de quem, gente? De o seno de φ de 0 a 2π. Isso então dá 0. Então na prova é só justificar, né? Isso dá 0, pois
tal coisa vale 0. Interessante, né? Porque se a gente for pensar aqui nas superfícies fechadas, olha, o fluxo, a gente está sempre pensando no fluxo que sai da superfície, né? Então a gente vai ter o vetor normal à superfície, né? Apontando para fora da superfície. Então no caso aqui do cilindro, nós teríamos, né, uma integral de superfície que envolve a lateral do cilindro, né? E duas integrais que envolvem a base e outra uma que envolve a base e outra que envolve o topo do cilindro, certo? O que acontece? Na base do cilindro, o vetor normal aponta para baixo, né? Certo? Saindo do cilindro. No topo, o vetor normal aponta para cima, certo? O que está acontecendo então? A integral no topo é igual à integral da base, só que com sinal trocado, né? É igual em módulo apenas. E quando eu somo essas integrais, vai dar 0, certo? Então existe uma compensação, né? O fluxo no topo é igual ao fluxo na base, só que com sinal trocado. E aí isso dá 0, quando eu somo, né? E devido à simetria na lateral, né? Não sei se vocês estão conseguindo imaginar, mas devido à simetria na lateral, em cada ponto que eu considero no cilindro, nessa parte lateral, né, vai ter um outro ponto, né, em que eu vou ter o vetor normal, né, apontando no sentido oposto, certo? E aí novamente eu vou ter compensação do fluxo, certo? E a mesma coisa acontece para a esfera, certo? É a mesma coisa. Então aqui é legal porque no caso da esfera eu posso pensar somente em uma integral de superfície, né? Então se for pensar assim em termos de número de integrais, tanto faz se eu fosse fazer direto a integral de superfície aberta, né? Do campo A, né? Na superfície da esfera. Então quem seria o nosso ds nesse caso? Seria o ds em que eu tenho variação do θ e do φ, né? Então seria r de θ, r seno de θ de φ, né? Apontando, né, para fora. Então seria o r chapéu, né? Certo? E aí eu teria que... Só que para fazer essa integral, isso aqui é importante. Para fazer essa integral, eu teria que converter o A para o sistema esférico. E aí é um trabalho grande, porque o x vai ser r, sei lá, né? O ρ cosseno de φ, o ρ é r seno de θ, então fica r seno de θ cosseno de φ. Aí o y também tem que ser convertido, o x chapéu também tem que ser convertido para as coordenadas cilíndricas, né? Então daria uma conta imensa, né? E novamente na prova isso vale muito, né? Não podemos perder tempo na prova. Então o que é mais fácil nesse caso? Usar o teorema da divergência, porque eu consigo calcular o divergente, converter o divergente tranquilamente, né, para o sistema esférico e calcular a integral volumétrica. Tá? Então esse caminho aqui seria um caminho mais simples, né, mais rápido também. Então é isso, gente. Mantenham a calma. Nada disso é de outro mundo, né? Mas sempre estejam atentos aos detalhes. Não cheguem na prova querendo resolver logo tudo. Não. Parem, pensem bem no problema. Façam aí o algoritmo de vocês, na estratégia de solução. Não esqueçam, né, de como escrever curvas, né? Então, vocês têm um arcabouço aí de funções, né, que vocês podem escrever. Não esqueçam das integrais, de funções fundamentais, né? Então, são esses detalhes que fazem diferença na prova. A questão de converter também de um sistema para o outro. Aprendam a converter, não memorizem, né? Aprendam a converter
um ponto do sistema cartesiano para o sistema cilíndrico e para o sistema esférico. Vocês não precisam memorizar, vocês precisam somente entender como calcular essas coisas. E tudo isso envolve trigonometria básica, como nós vimos em sala de aula. É trigonometria básica, não é nada de outro mundo, certo? Então é isso, gente. Bons estudos e até a prova. Valeu!